última lição, ao nosso último estudo da nossa série Eventos Finais da Profecia da Bíblia. Para você que talvez esta aqui é a primeira lição, eu lhe aconselho a voltar e acompanhar todas as outras lições. Esta aqui é a 13ª e última lição da nossa série. E o tema de hoje, vamos exatamente retratar sobre qual é a igreja verdadeira. Será que existe uma igreja verdadeira no mundo? Ou talvez todas as igrejas são as mesmas? Essa é a pergunta que muitas pessoas lançam e muitas pessoas dão as suas perspectivas a respeito deste assunto. Por que existem muitas igrejas no mundo? Será que todas as igrejas conduzem ao céu, como alguns acreditam? Olha, o livro de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 5, deixa claro que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha, se há um só Senhor, há uma só fé, então precisamos saber por que existem muitas fés diferentes, porque fé é crença. Então, se o Senhor é o único, a crença também tem que ser única. Então, qual é a característica da igreja verdadeira? Em 1ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nós encontramos lá a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja verdadeira de Deus, a igreja do Deus vivo, está alicerçada na verdade. Ela não está alicerçada no nome que foi atribuída, mas sim na verdade que ela ensina e segue. A Bíblia, no livro do Apocalipse, o último livro, nos fala sobre duas principais igrejas que marcariam o fim dos tempos no planeta Terra, representadas por duas mulheres. Na verdade, a Bíblia várias vezes representa a igreja na imagem de uma mulher. Agora, em 1 Coríntios 11, versículo 2, encontramos a igreja comparada a uma mulher. Uma igreja pura, ou seja, uma mulher pura, que representa a igreja pura. Então, a mulher ímpia representa também a igreja falsa. Agora, vamos começar por esta mulher que nós encontramos em Apocalipse capítulo 17. Vamos ver a sua descrição, depois vamos entrar na outra mulher. E nós vamos ver que igrejas são essas aqui e quais são as mensagens e as características que essas igrejas trazem. Agora, em Apocalipse 17, versículo 3, nós lemos o seguinte: vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas. Olha, segundo Isaías capítulo 1, versículo 18, a cor vermelha representa o pecado, derramamento de sangue, e a cor branca representa pureza. Agora, aqui nós encontramos esta mulher descrita, esta igreja descrita em palavras relacionadas com a cor vermelha, que é a cor do pecado. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha, o vinho que continha na taça dessa mulher representa as suas doutrinas falsas ou ensinamentos espúrios que esta igreja ensina. A Bíblia, na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 21, diz: não podereis tomar o cálice de Deus e o cálice dos demônios. O que significa que existe um cálice de Deus, que a Bíblia chama ela como cálice da salvação, mas também existe o cálice dos demônios. Em Apocalipse 17, verso 6, diz que vê a mulher embriagada pelo sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Olha, qual é essa igreja? Que igreja é esta que está a ser descrita aqui? Não é outra senão a Igreja Católica Romana, a qual também vimos, segundo as outras evidências proféticas, que na verdade já cumpriu com muitos sinais proféticos. Esta é a igreja que é tida aqui na imagem desta mulher montada nesta besta. Primeiro, diz que a mulher estava adornada de púrpura. Olha, púrpura é cor violenta, né? É cor violenta. Então, na verdade, quando você olha para a Igreja Católica, assim como para a forma como se veste a maior parte dos cardeais e líderes da Igreja Católica, eles usam esta cor violeta como sendo sua cor predileta. Olha, a Bíblia diz que estava adornada também de ouro, pedras preciosas e pérolas. Não precisamos falar da riqueza e da ostentação da Igreja Católica. Eles já reuniram, ou seja, já acumularam muito dinheiro durante os tempos da Idade Média, que eles fizeram grandes investimentos e construções espetaculares, até
tetos feitos de ouro, ouro puro. A Igreja Católica tem disso. E tem muitas joias e muitos outros bens e muitos outros artelhos de alto valor. A terceira coisa é que esta igreja devia ser uma igreja universal, que estivesse em todo mundo, porque a Bíblia diz que faz com que todo mundo beba do que? Das suas doutrinas. O próprio nome católico quer dizer universal, porque é a igreja que existe em todo o mundo. O quarto ponto é que diz que estava embriagada com o sangue dos santos, né? Como é que a igreja estaria embriagada com o sangue dos santos? Justamente por causa das pessoas que foram mortas no tempo da Idade Média, quando a Igreja Católica martirizava todas as pessoas que não aceitavam seguir os seus ensinamentos. Por isso que é descrita nessas condições. A quinta marca diz que ela é mãe das meretrizes. Meretriz é uma prostituta. Então, se ela é igreja e é mãe, quer dizer que as filhas também são igrejas. Olha, você já ouviu falar de que a Igreja Católica é a igreja mãe? A Bíblia também atesta a respeito disso e diz que ela é mãe sim, mas é mãe das prostitutas. Ela é a prostituta mãe. Agora, quem são as filhas? Justamente todas as igrejas que seguem os seus rudimentos, que trazem suas marcas, igrejas dominicais ou igrejas que levaram de lá a adoração de ídolos ou ainda outras doutrinas e práticas que não vêm na Bíblia. Essas são filhas dessa igreja. Agora, a Bíblia fala também da outra igreja, que é descrita em Apocalipse 12. O que é que diz a Bíblia? Em Apocalipse 12, verso 1. Diz, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E viu-se outro sinal no céu, um dragão grande e vermelho. E lá, no Apocalipse 12, versículo 13, diz que o dragão perseguiu a mulher. O dragão persegue a igreja. Nós sabemos que o diabo tentou de todas as maneiras perseguir e eliminar a igreja cristã. Começou quando Jesus Cristo estava para nascer. Ele usou o poder romano para eliminar a Jesus ainda na meninice, para que não cumprisse o plano da salvação das pessoas. E depois que ele não conseguiu cumprir com esse plano, então ele lutou de todas as formas para tentar a Jesus cair e não conseguiu. E por fim, ele foi crucificado pelos soldados romanos. Mas para a glória de Deus, ele ressuscitou. Olha, todo esse trajeto aqui, nós estamos a conseguir ver o diabo lutando contra o estabelecimento da verdadeira igreja de Deus, a igreja cristã. E mais tarde, depois de ver que não conseguiu com Jesus, então ele voltou-se para perseguir temerariamente a igreja. Jesus já havia sido morto, mas os seus discípulos continuaram a pregar o evangelho. E qual era a sua marca? Bíblia e a Bíblia somente. Não queriam seguir nenhuma tradição que não seja o ensinamento claro da Bíblia. Assim, foram mortos primeiro por Roma pagã, antes de a Igreja Católica tomar o controle. Então, Roma pagã perseguiu os cristãos, matou, crucificou a outros cristãos. E mais tarde, a igreja, depois do decreto de Constantino, e a igreja tomar o poder sobre a gerência do império, então a igreja começou a amar mais o quê? A ostentação. Quando Constantino veio e se apresentou na igreja como quem também se tornou cristão, então a igreja passou a amar mais a ostentação, a riqueza, e assim deram cabo com as doutrinas bíblicas. Começaram a mesclar a verdade da Bíblia com os erros ensinados pelo paganismo romano. E por conta disso, começou a haver um sincretismo religioso, o que fez com que os cristãos que ainda queriam seguir as normas bíblicas se sentissem obrigados a sair, porque já começavam a ver imagens entalhadas nas paredes ou imagens fabricadas que eram veneradas, assim como outros atos que eram feitos, que eram levados do paganismo, já estavam se introduzindo. E aqueles que negavam seguir a essas coisas começaram a ser perseguidos, não por Roma pagã, mas agora por Roma papal, sob ordens da igreja. E muitos cristãos foram mortos, foram queimados vivos, outros foram obrigados a morar nas catacumbas, sem ter ar fresco, sem ter a luz do sol, por causa do que? Da perseguição feita pela Igreja Católica Romana. Uma das classes de pessoas que caracterizaram esse tempo foram os valdenses.
que eles pregavam a Bíblia onde quer que eles estivessem e eles viviam nas montanhas pregando as mensagens e fazendo manuscritos, cópias de manuscritos para poder levar a mensagem avante nas pessoas que eram condenadas a não seguir a Bíblia. Olha, o ponto fulcral dessas pessoas era, na verdade, aquilo que também faziam os apóstolos, tendo a Bíblia e somente a Bíblia como sua regra de fé e conduta. O tempo foi passando até que se chegou o momento da reforma, quando Martinho Lutero levantou e começou a pregar aquelas 95 teses na igreja de Wittenberg e assim se declarou a reforma protestante. Depois das reformas de Martinho Lutero, outros homens também se levantaram e formou-se também uma outra igreja, a igreja presbiteriana. Mais adiante surgiu também a igreja batista. Essas igrejas estavam cada vez mais renovando, ou seja, recuperando as verdades que a Igreja Católica havia eliminado durante os tempos da Idade Média. Olha, cada vez mais estavam redescobrindo as verdades e se separando do paganismo da Igreja Católica que haviam levado de Roma pagã. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi guerrear com o remanescente da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Olha, a Bíblia deixa claro que a Igreja de Deus teria um remanescente. O que é um remanescente? Pessoas que estão a seguir o mesmo exemplo dos primeiros. Então, sempre haveriam, e esse remanescente seria alvo de perseguições contra o inimigo. E ainda, no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, 10, deixa claro que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Em outras palavras, a verdadeira igreja de Deus no fim dos tempos, então, devia ser manifestada e tinha que ter também uma das suas marcas, a presença profética lá. Tinha que ter um profeta. Temos algumas marcas distintivas da igreja verdadeira. Primeiro, será manifesta no fim dos tempos, porque é uma igreja que precisa completar com a obra até o fim. Então, tem que ser manifesta. E não seria manifesta também durante aquele momento da Idade Média, né? Mas sim, será manifesta no fim dos tempos. No tempo da Idade Média, haveria, mas em pequenas parcelas por causa da perseguição, né? Mas se revelaria como um movimento no tempo do fim. Olha, a segunda marca é que guarda os 10 mandamentos de Deus, toda a lei de Deus. A terceira marca tem um testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia, tem um profeta dentro dela. A quarta marca é que é a igreja remanescente, o que significa que tem a mesma mensagem que a igreja original que foi fundada por Jesus. A quinta marca é que deve estar presente em todo o mundo, claro, para conseguir pregar para todas as nações, conforme o mandato de Mateus 24, versículo 14. Agora, qual é a igreja verdadeira nos nossos dias? Porque temos muitas igrejas que existem e cada pastor, cada crente tem sempre a tendência de pensar que ele é que está certo, ele é que está na igreja verdadeira, ele é que está a seguir a verdade bíblica. Olha, nós não precisamos perguntar pelas igrejas qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja falsa. Precisamos ir na Bíblia, buscar os fatos e também termos comprovações históricas daquilo que é a realidade dessas igrejas. Existe um livro publicado pela Igreja Católica Romana chamado Desafio Romano e depois o subtítulo diz Por que os protestantes guardam o domingo? Segundo este livro, lá está escrito o seguinte: os adventistas são o único corpo de cristãos com a Bíblia como seu guia. Quem escreveu isto são católicos, não são adventistas. E depois eles continuam. Numericamente considerado, os adventistas do sétimo dia formam uma insignificante porção da população protestante na Terra. Mas já que a questão não é de números, mas da verdade, fato e direito, um senso estrito de justiça proíbe a condenação da sua pequena seita sem uma calma e imparcial atenção. Olha, a Igreja Católica, naquele livro aí, está a deixar claro que os adventistas são um corpo diferente das outras igrejas. Eles só seguem a Bíblia como guia de doutrinas. Agora, na revista Mary Online, de 2003, em dezembro, está escrito o seguinte: ou a Igreja Católica está certa, ou a Igreja Adventista está certa. Não pode haver outra escolha.
Olha, a Igreja Católica, olhando para todas as igrejas que existem no mundo, protestantes que saíram dela, ou ainda outras igrejas evangélicas que surgem, que a cada dia surgem novas igrejas com novas doutrinas, ela reparou e viu que não. São todos farinha do mesmo saco. Só existe um único corpo eclesiástico que é diferente, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles dizem que só existem duas igrejas no mundo, a Igreja Adventista e a Igreja Católica. Ou um está certo ou o outro. Não existe outra escolha. Por que falam assim? Porque as outras são filhas dela. Então é a mesma coisa, seguem a rota da mãe. Agora, na Sentinela, numa outra revista, Sentinela da Igreja Católica de Santa Catarina, publicada em 21 de maio de 1995, diz o seguinte: aqueles que acham que as Escrituras deveriam ser a única autoridade, logicamente deveriam tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado. A Igreja Católica está falando isso. Deixa eu te falar uma coisa. Esta mensagem aqui é uma mensagem que é pregada até para os católicos. E a Igreja Católica sabe oficialmente que a Igreja Adventista prega sobre isto e mostra, deixa claro que a Igreja Católica é o anticristo, é o poder do anticristo usado pelo diabo para seduzir as pessoas, mas eles admitem e escrevem nos seus livros que esta Igreja Adventista, na verdade, em termos da verdade e de seguir a Bíblia como seu guia, é a única igreja que existe no mundo. Ou ela está certa ou a católica está certa, porque não há meio termo. As outras igrejas são filhas da católica. Qual é o fundamento da Igreja Adventista? Bíblia e somente a Bíblia. Vai pegar todas as crenças dos adventistas, há de ver que o fundamento que elabora, ou seja, que determina essas crenças, é a Bíblia. E vai levar a Bíblia, leia tudo quanto está lá. E há de ver que a Igreja Adventista não passa nenhum versículo que não tenha sua explicação e não tenha sua aplicação dentro do seu contexto teológico. Olha, você está diante de um cenário de escolha. Ou você segue o que está escrito na Bíblia, ou você segue o que está escrito no livro das tradições humanas. A igreja verdadeira, remanescente, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia cumpre com as marcas que foram dadas da igreja verdadeira? Primeiro, seria manifesta no fim dos tempos. Segundo, guardaria os 10 mandamentos, ou seja, falar de manifestação no fim dos tempos. A Igreja Adventista foi organizada como igreja em 1863, depois daquela grande apostasia de 1260 anos, de 538 a 1798, profetizado lá em Daniel, que é o tempo da Idade Média ou Idade Escura, e o apóstolo Paulo diz que primeiro haveria essa apostasia, só depois é que então poderíamos esperar a vinda breve de Jesus. A Igreja Adventista surge dentro do cenário do fim dos tempos. Em segundo plano, guarda os 10 mandamentos de Deus. A terceira característica é que tem o testemunho de Jesus, ou seja, o dom de profecia. E aí surge a pergunta, será que a Igreja Adventista tem um profeta no meio dela? Claro, Deus chamou uma senhora, uma menina na altura, chamada Ellen Gold Harmon, que depois se chamou Ellen White. E ela recebeu tantas visões, nelas ela teve o privilégio de receber muitas instruções de como é que a igreja devia se comportar e quais são os mandamentos que haviam se perdido e que precisavam se recuperar para a preparação de um povo que espera a volta de Jesus. Uma das profecias preditivas que ela deu é sobre a destruição da cidade de São Francisco. Ela profetizou 2 anos antes da destruição daquela cidade. Ela disse, olha, a cidade de São Francisco, se não se arrepender dos seus maus caminhos, Deus visitará aquela cidade e será destruída. 2 anos mais tarde, a cidade de São Francisco sofreu um grande terremoto que devastou toda ela. Ainda existem muitas coisas que ela escreveu acerca da saúde, coisas que no momento em que ela escreveu, as pessoas não acreditavam nem poderiam arriscar em acreditar. Basta dizer que naquele momento a direção da medicina americana acreditava que o fumo do cigarro ajudava a aliviar a tuberculose. E Ellen White, nos seus livros, escreveu que o fumo do cigarro é um grande veneno que provocaria tantas mortes para as pessoas. Ainda escreveu muitas outras coisas que naquele momento nem a tecnologia nem a ciência não havia ainda descoberto, mas nos nossos dias já está sendo descoberto e comprovado pela Organização Mundial da Saúde, como sendo palavras fidedignas e fiéis. Olha,
Ellen White, ao invés disso, escreveu também muito acerca de livros espirituais que ajudam no crescimento espiritual, no cuidado dos lares, na educação dos filhos e muitos outros assuntos que levam a pessoa para mais perto de Deus. Eu convido você a pesquisar na internet, baixar Ellen G. White Readings. Então você encontrará lá, ou escreve somente escritos de Ellen White, encontrará lá um kit de todos os livros que ela escreveu. Comece a ler. Muitas pessoas recebem essa bênção de transformação de suas vidas, porque lá existem mensagens tão claras que explicam o contexto dos dias em que estamos a viver. E falando dos últimos dias, eu te aconselharia que lesse o primeiro livro teu, O Grande Conflito, ou então Eventos Finais. Você saberá o que está acontecendo no mundo e o que nos aguarda. Olha, a quarta marca distintiva é que seria a igreja remanescente, o que significa que teria a mesma mensagem que foi pregada pela igreja no seu começo. Na verdade, a mensagem adventista só tem a Bíblia como seu fundamento, como seu guia. Quinta marca estaria presente em todo o mundo. E a igreja adventista já existe em mais de 220 países a nível do mundo. A cada dia, segundo as estatísticas, a cada dia formam-se cerca de mais 5 igrejas. Uma média de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja adventista a cada dia. Então, estamos diante de um cenário em que você precisa escolher entre uma ou outra igreja. Ou você segue a igreja adventista do sétimo dia, que é a igreja verdadeira segundo a profecia, ou você segue a igreja católica ou uma de suas filhas, que na verdade perfazem a mesma corporação. Olha, Jesus dá a caracterização do povo de Deus no fim dos tempos. Ele diz que são caracterizados pela guarda dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz: ouvi uma voz vinda do céu que dizia: sai dela, povo meu. Jesus faz um convite para você sair da falsidade, sair da igreja católica, sair das outras igrejas, porque Deus tem um plano de congregar todas as pessoas neste tempo do fim. Congregar a elas no único corpo, na única igreja verdadeira que se prepara para a sua volta. E você precisa tomar uma decisão urgente, porque todos os sinais nos quais nós estamos a viver mostram que o tempo da vinda de Jesus está prestes. E enquanto você ouve esta mensagem, tome a sua decisão. Eu, quando ouvi esta mensagem, a mensagem me doeu. Eu era católico. Desde a minha meninice, eu não entendi, nem consegui encarar esta mensagem. Me doeu tanto. Eu gostava da minha igreja. Eu considerava a minha igreja a igreja mãe, a única igreja verdadeira no mundo. A igreja que domina o mundo em matérias religiosas. Mas a verdade rebateu comigo e eu tive que tomar uma decisão. Hoje, sou adventista do sétimo dia. Não me orgulho com isso, porque ser adventista do sétimo dia demanda também uma responsabilidade. A responsabilidade é de viver as normas de Deus e ao mesmo tempo compartilhar com você. Se esse for o teu desejo também, fazer parte deste corpo, eu te convido para que coloque aí no seu comentário, ou você manda diretamente pelo e-mail a tua decisão, ou talvez você manda o teu comentário pelo Facebook ou qualquer que seja a plataforma que você está usando para assistir este vídeo. Mas tudo que você precisa fazer é que precisa tomar uma decisão de vida ou morte. Ou você opta pelo caminho certo para um destino certo, ou pelo caminho errado que nunca vai te levar para o destino certo. Eu quero orar por você. E enquanto eu oro, eu espero que você também ore e entregue sua vida nas mãos de Jesus. Permita com que esta série possa transformar a sua vida. Acompanhe todos os vídeos. Tome sua decisão. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, por ter nos dado este privilégio durante todos estes 13 dias em que estivemos aqui conectados, a fim de podermos saber qual é a sua vontade, a fim de podermos saber o que nos aguarda. E o Senhor nos revelou um panorama acerca dos acontecimentos que nos aguardam, acontecimentos que aguardam o mundo todo. E o Senhor nos mostrou que tem uma solução para tudo, a salvação do seu povo. E o Senhor mostrou o redil onde o seu povo precisa estar para poder se preparar, se fortalecer para te receber naquele dia. Prepare-nos, Senhor.
torna-nos um povo, unifica-nos, nos chame ainda teus filhos de diversas corporações, onde estão, Senhor, imbuídos lá, onde vivem assuntos ou situações de terror e de mentira e todo tipo de males. Queremos pedir para que o Senhor lhes resgate das garras do inimigo e nos congregue juntos para que possamos glorificar o Teu nome e nos prepararmos, Senhor, para te receber naquele dia que o Senhor voltar em glória. Ajude-nos, ampare-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.